Meu caro doutor Zé Romeu, grande amigo, colega, parceiro da OAB, o caro Ronaldo Amon, diretor tesoureiro da Caixa de Assistência, doutor Janir Adir, presidente do Tribunal de Ética, doutora Rita, nossa companheira da Comissão de Ética. Bom dia, colegas, advogados e advogadas. Talvez um dos temas mais complicados para o advogado é conviver, principalmente nós que trabalhamos com os órgãos de disciplina, trabalhar com o processo administrativo disciplinar. Eu vou ser muito... aqui eu vou falar mais um bate-papo do que uma palestra, sabe? Falar sobre ética não é fácil, né? Mas principalmente quando a gente vai instruir um processo disciplinar e julgar os nossos colegas. Então, para que vocês tenham uma ideia do que é trabalhar com a ética no âmbito da Ordem dos Advogados do Brasil, eu vou mostrar para vocês um relatório rapidamente que foi feito no ano passado sobre os trabalhos desenvolvidos pela Comissão de Ética e Disciplina da OAB. Somente no ano passado foram 5.799 representações apresentadas e autuadas perante a Comissão de Ética. Nesse total, nós temos ainda, desse total aí, eu quero chamar a atenção para o seguinte: essas representações são aquelas representações que o cidadão chega na Comissão de Ética e representa contra o advogado. Ou então, aquela representação que nos é enviada por um juiz de direito, ou a representação que nos é enviada pelo Ministério Público, por delegados, ou de ofício mesmo, que a Ordem dos Advogados do Brasil representa contra os advogados infratores. Além dessas 5.799 representações, foram autuadas ainda 5.200 representações por falta de pagamento da anuidade na Ordem dos Advogados. Vocês verem o número expressivo de representações formuladas contra os advogados. Isso chega a nos dar uma certa tristeza, porque uma profissão que deveria primar pela ética, que deve primar pela ética, ainda sofre com esses números. A Ordem dos Advogados do Brasil, nós podemos garantir, é a única instituição que trabalha com seriedade quando a palavra ética é desvirtuada. A Ordem dos Advogados, ela representa, ela autua, ela instrui o processo e ela pune o advogado. Somente o ano passado, acho que foram 6 exclusões só no estado de Minas Gerais, né? A cada reunião do Conselho da Censo Seccional de Minas Gerais, há um julgamento de exclusão de um colega. Então, isso é muito triste para a gente. Aqui são os expedientes que nós produzimos no ano passado. O total de procedimentos arquivados no ano passado foram 1.332. Aqui eu chamo a atenção para o número de representações em fase de instrução quando terminado o ano de 2017. Foram 4.329. As audiências realizadas pela Comissão de Ética no ano passado foram de 478. Eu quero chamar a atenção aqui do seguinte: havia um acúmulo muito grande de processos administrativos disciplinares no âmbito da Comissão de Ética e no âmbito do Tribunal de Ética. Foi determinado pelo nosso presidente, Antônio Fabrício, que agilizássemos esse processo, porque corríamos risco de várias representações serem extintas pela prescrição. Nós conseguimos acabar com esse risco. Hoje, na Comissão de Ética, nós já estamos acabando de instruir os processos de 2015. Ou seja, ano que vem, este ano e ano que vem, nós chegaremos, sem dúvida, a instruir processos de um ano atrás somente. E temos certeza que não haverá mais prescrição. O trabalho desenvolvido pelo tribunal está no mesmo sentido.
primando pela a ausência de decretação de prescrição nas representações. Bom, em cima disso, gente, eu quero mostrar para vocês quais são as principais infrações cometidas pelos advogados. Tratando-se de representações formuladas por terceiros contra advogados, tá? Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorrer 10 dias da comunicação da renúncia. Isso é muito comum. Advogado pega uma ação, começa o trabalho, ajuiza a ação e no meio do caminho ele abandona sem comunicação nenhuma ao cliente, ou mesmo sem dizer ao juiz os motivos pelo qual ele está se afastando do serviço. Esse tipo de representação é muito formulada por juiz de direito e pelo Ministério Público. Tá? Recusar injustificadamente prestar conta ao cliente das quantias recebidas dele ou de terceiros por conta dele. Isso é reincidente nessas representações e é muito triste. Tá? Esse tipo de representação tem tramitação prioritária na Comissão de Ética e no Tribunal de Ética. Completar por qualquer forma a custa do cliente da parte diversa por si ou interposta pessoa. Infelizmente, também esta é uma infração recorrente. Tá? Também tem tramitação prioritária, tanto na Comissão de Ética quanto no Tribunal de Ética. Prejudicar por culpa grave interesse confiado ao seu patrocínio. Essa não é das mais importantes, mas também é recorrente na Comissão de Ética. Angariar ou captar causas com ou sem a intervenção de terceiro. Bom, eu não sei na cidade de vocês, mas em Belo Horizonte é muito comum, na porta da Justiça do Trabalho, a gente chama de gato, né? Ficam aquelas pessoas que ficam abordando as pessoas que ali se dirigem para fazer a termação de reclamações e tentam persuadir a indicar algum escritório próximo, geralmente é próximo da Justiça do Trabalho. Isso é muito comum, nós estamos trabalhando contra isso, tá? Para evitar que o advogado faça dessa forma. O mais interessante é que, nesse tipo de infração, geralmente, quem vai representar contra o advogado é aquela pessoa que estava ali na porta da Justiça do Trabalho, do fórum, captando cliente para o advogado. É essa pessoa que vai fazer a representação contra o advogado. Estabelecer entendimento com a parte adversa sem autorização do cliente ou ciência do advogado contrário. É muito comum, e eu chamo a atenção disso para vocês, o advogado ligar para a parte adversa, diretamente manter contato com a parte adversa. Isso não pode ser feito. Nós temos que nos contactar com o advogado da parte adversa, nunca com a parte adversa. Tá? Isso é extremamente grave, é muito prejudicial para a advocacia, para o advogado principalmente. Agora, tratando-se de representações de autoridade contra advogados, são os processos instaurados ex officio. Abandonar a causa sem justo motivo ou antes de decorrer dos 10 dias, que continua sendo recorrente. Reter abusivamente ou extraviar autos recebidos com vista ou em confiança. Olha, ainda bem vocês me desculpem, eu estou um pouco rouco de gripe, ainda bem que esse tipo de infração vai acabar. Por quê? Com o processo eletrônico não tem mais retenção de autos, nem desvio de documentos, nem nada. Mas, infelizmente, ainda tem advogado, tá, que retendo abusivamente os autos do seu escritório. E tem advogados que usam dessa prática cotidianamente. Nós temos lá na Comissão de Ética um advogado que deve ter, no mínimo, 30 representações só por causa dessa infração. Tá? Ontem mesmo, um advogado me consultou que estava com medo de uma representação em 5 com base nesse inciso do artigo 34, porque ele já estava com mais de ano que estava com processo no seu escritório. Eu falei,
logicamente você vai ser, o juiz vai fazer uma representação contra você e certamente será instaurada, a representação será instaurada lá na comissão de ética. Então chama a atenção que isso é muito recorrente e nós temos que evitar esse tipo de infração. Graças a Deus o PJF está vindo aí para acabar com isso aí. Manter conduta incompatível com a advocacia. Esse manter conduta incompatível, gente, eu vou chamar a atenção aqui, desculpa, é o seguinte: você pode até um certo dia de animosidade, você discute com um colega seu, você está debatendo na sala de audiência, você pode até se exaltar. Isso uma vez. Agora, tem colegas nossos que estão se exaltando todo dia, né? Então, ele passa a ser uma pessoa assim, você até não quer mais conversar com ele, né? Mas isso tem sido recorrente lá na nossa comissão. Angariar captar causas com ou sem intervenção de terceiros. Isso aí o nosso colega Ronaldo Armonde acabou de falar também. Tem sido muito recorrente, né? E eu chamo a atenção, gente, vamos fazer propaganda, nós podemos fazer propaganda, vamos ler o Código de Ética, vamos ler o nosso Estatuto, vamos ler o Provimento 94/2000 do Conselho Federal. Eu tenho certeza que uma leitura atenta do Provimento 94, do Código de Ética, do Estatuto, ninguém mais vai praticar esse tipo de infração. Prestar concurso a clientes ou terceiros na realização de ato contrário à lei. Isso também é muito recorrente. Geralmente, isso é representação formulada por juiz de direito. Tá? Exercer a profissão quando impedido de fazê-lo ou facilitar por qualquer meio o seu exercício a não escrito. Aqui, a infração maior, mais cometida, é exercer a profissão quando impedido de fazê-lo. Nesse tópico, eu quero chamar a atenção pelo seguinte: nós somos obrigados, por força do Estatuto, a manter nossos endereços atualizados na Ordem dos Advogados do Brasil. Advogados ainda insistem em não atualizar o seu endereço, né? Muitas vezes, o advogado ele toma uma suspensão do Tribunal de Ética por falta de atualização de endereço. Isso porque chega uma representação contra o advogado e nós, quando ela é autuada, nós citamos o advogado para apresentar a defesa. Tá? Geralmente, vão 2 notificações para o advogado, em 2 endereços, tanto no endereço comercial quanto no endereço residencial. Se o advogado não está com o endereço atualizado, essa notificação vai voltar. E nós vamos ter que fazer a notificação do advogado através de edital. Esse advogado não vai ver esse edital. Essa representação vai tramitar na comissão, vai ser remetida ao Tribunal de Ética, e esse advogado corre o risco de ser suspenso sem saber. Correto? Quando ele toma a suspensão, está lá advogando, geralmente isso acontece no juiz de trabalho, ele está praticando, vai lá fazer uma audiência, quando vai assinar, coloca o número da ordem dele e vai constatar que ele está suspenso. O que vai acontecer? O juiz vai interromper o ato, porque ele não poderia estar realizando a audiência, vai comunicar o ato para a ordem de advogados e aí vai vir outra representação contra o advogado. Então isso é muito triste, né? Acontecer isso aí. Agora, tem certas vezes que a gente fica triste mais ainda de ver que o advogado suspenso ainda pratica um ato perante um órgão disciplinar da Ordem de Advogados do Brasil. Recentemente, eu fui instado lá na comissão de uma advogada que foi representada por um colega. E o colega que representou está suspenso. E ele assinou a representação como advogado. Quer dizer, ele será representado novamente de ofício pela Ordem dos Advogados do Brasil, porque estava agindo quando da sua suspensão. Deixar de pagar as contribuições
multas e preço de serviço da OAB. É o que eu falei, eu chamei a atenção no início. Só o ano passado foram instaurados 5.200 representações por falta de pagamento da ordem. Bom, essas são as principais infrações éticas cometidas. O que nos chama a atenção muito lá na comissão, no próprio tribunal, é que das diversas representações cometidas, em sua grande maioria, dois fatores devem ser destacados. O primeiro, a falta de uma leitura atenta do Estatuto da Advocacia, do Código de Ética e dos provimentos do Conselho Federal. Aliás, quando nós prestamos o nosso compromisso perante a Ordem dos Advogados, quando a gente vai pegar a nossa carteira, passaporte da cidadania, quando nós prestamos esse compromisso, a gente fala: prometo cumprir o Estatuto, o Código de Ética, o Regulamento Geral e os provimentos da Ordem dos Advogados. Se nós fizermos uma leitura atenta desses códigos do Estatuto, do Regulamento, tenho certeza, nenhum de nós cometerá uma infração ética. Isso é muito simples, gente. O doutor Amon explicou muito bem. A propaganda é permitida, né? Nós podemos fazer propaganda. Vamos ler o provimento, principalmente o provimento 94. Só para chamar um pouquinho da atenção, nós tem chegado na Comissão de Ética as diversas propagandas cometidas, propagandas imoderadas, irregulares cometidas por advogados. Por exemplo, caixa de pizza. O sujeito pede uma pizza, chega a pizza na casa do sujeito e está lá: escritório de advocacia, fulano de tal. Canetinha. Outro dia chegou lá para a gente um dono de uma loja que recebeu a visita do advogado, e o advogado deixou lá um conjunto de 500 canetas, que é para ele distribuir para os seus clientes, né? Copo de chopp. Até copo de chopp um advogado fez propaganda. Outdoor, não pode. Traseira de ônibus. Esse foi muito comentado, porque todo mundo viu essa propaganda. Seu filho está preso, consulta grátis, está embaixo assim, né? Na traseira do ônibus. Esse advogado, a representação foi instaurada de ofício pela OAB. Aliás, eu chamo a atenção, todos os processos disciplinares são sigilosos. Então, às vezes a pessoa assim, joga no Facebook: essa propaganda, a propaganda que esse advogado está fazendo, isso aí é proibido, a OAB não faz nada. A OAB faz. Nós só não podemos divulgar. O processo é sigiloso. O advogado fez propaganda na revista, a OAB não faz nada. Faz. O processo é sigiloso, né? O advogado fez propaganda na banca de revista. Propaganda, consulta gratuita. Vamos lá, eu fui pessoalmente outro dia, numa avenida de intenso trânsito em Belo Horizonte. Fui lá porque tem uma propaganda numa banca de jornal. A mulher pôs até o retrato dela no jornal. Aliás, quanto ao retrato, gente, eu acho porque todo mundo é bonito, então, né? Por que não pode pôr um retratinho, né? Mas fez a propaganda na banca de jornal. Eu recebo de manhã, pelo menos, a partir das 6h30, umas 10 notificações de WhatsApp de propaganda irregular. Nosso tesoureiro Sérgio Leonardo é o campeão nessa transmissão. Ele me incomoda a partir das 7h da manhã. Sérgio Leonardo manda para mim: mais uma para você, mais uma para você. Isso é constante. Nosso trabalho lá é árduo para combater esse tipo de propaganda, esse tipo de infração. A outra que eu quero chamar muita atenção, que é muito recorrente tanto na comissão quanto no tribunal: os advogados não estão fazendo contrato com seus clientes. Eu não sei por que não fazer um contrato. A segurança do advogado para receber os seus honorários é um contrato. O próprio site da OAB fornece um contrato modelo
para que o advogado possa ter que se utilizar. Mas não. Outro dia, até eu conversando com um advogado do Rio de Janeiro, ele me falou, eu não faço contrato porque eu tenho que declarar imposto de renda, eu também declaro. Mas eu faço contrato, meu preço é X, por quê? Porque eu vou ter que pagar imposto de renda. Eu não vou deixar de pagar imposto de renda, mas eu faço o contrato. E eu cobro dentro daquilo que eu acho que é o certo. Então, não deixem de fazer o contrato. Não deixem. Principalmente se estiver contratando com êxito. Principalmente. É imprescindível que o advogado faça um contrato. Nós temos representações diversas, já estou no fim, diversas por falta, porque o advogado não se atentou a elaborar um contrato. Então, meus colegas, meus caros companheiros, com a mensagem final que eu quero deixar para vocês. Nós já estamos entregando a carteira 180 mil na Ordem dos Advogados. Já passamos de 180 mil. 185 mil. Nós já temos representação de advogado que recebeu carteira em 3 meses. Essa enxurrada de estudantes que formam ano a ano, tem se avolumado ainda com quantidade de universidades, faculdades que estão no Brasil julgando estudantes à torta e à direito aí no mercado. Mas eles próprios e nós próprios, nós advogados mais velhos, eu não sou tão velho assim, estamos deixando de prestar atenção, de ler atentamente o Estatuto, o Regulamento Geral, o Código de Ética e os provimentos do Conselho Federal. Vamos neles nos deitar, nos debruçar, e eu tenho certeza, esse tipo de coisa não vai mais acontecer. Muito obrigado.